Não precisamos de esmolas. É desta forma que a Comissão Política Distrital da JSD reage aos descontos nas portagens aprovados em Conselho de Ministros. O presidente da estrutura social-democrata, Luís Soares, acusa o governo de faltar à palavra e pergunta para que serve o Ministério da Coesão Territorial. No princípio foi criado o Ministério da Coesão Territorial, coisa que muito nos agradou por nós todos pensarmos que isto iria ser um motor de mudança para o nosso interior e para diminuir o fosso entre o litoral e o interior. A verdade é que nós já viemos a alertar que não passa de um nado morto este Ministério da Coesão Territorial, precisamente porque foi uma maneira de integrar provavelmente mais um dos 70 governantes que compõem o governo, que já são tantos, ou seja, nós parece-nos mais uma maneira de incorporar mais um elemento, ou seja, uma forma de englobar mais alguém nos recursos humanos do governo, do que propriamente para fazer alguma coisa pelo interior. A ministra fez promessas, fez prazos, não cumpriu promessas, não cumpriu prazos, disse que se demitia se por acaso não cumprisse a promessa. A verdade é que nem cumpriu a promessa que tinha feito na primeira instância e depois não cumpriu a promessa de se demitir. Ou seja, a senhora ministra está a ficar com um bocadinho com falta de palavra e com falta de honra, porque ela não pode, nem o governo pode vir ao interior sempre de mãos cheias e depois a verdade é que nunca recebemos nada. De que vale ter um ministério para tratar da coesão do território se a ministra não cumpre as promessas que vem fazer à região e se o próprio governo não tem políticas efetivas que vão nesse sentido? É a pergunta do dirigente da JSD. Luís Soares lembra que os descontos nas antigas SCUT são pouquinhos e apenas a partir do 8º dia de utilização. Com a fórmula encontrada pelo governo, apenas se reduzem, e pouco, os encargos para aqueles que utilizam as autoestradas para movimentos diários, deixando de fora os utilizadores ocasionais, entre eles os turistas. Em nome do desenvolvimento do interior, o presidente da Distrital da JSD defende a abolição das portagens, mas diz que até poderia entender os descontos numa situação transitória. Era de ser uma redução que se sentisse na carteira e não esta que foi decidida pelo governo. Nós defendemos já muito que a única forma de tentar o desbloqueio da economia no interior, uma das formas, temos várias propostas, mas uma das propostas que temos, acabar com as portagens nas ex-SCUTs na zona do interior. Porque não há outra maneira. Olhamos para descontos e o que é que nos trazem de mais-valias? As pessoas continuam a não ir, porque continua a ficar muito caro. Agora, nós podíamos até conceber, visto que estamos em período de pandemia, mas de qualquer maneira o governo até tem de dar um estímulo para a economia se desenvolver, mas até podíamos desculpar que tentassem um verdadeiro desconto nas portagens. A verdade é que não é isso que aconteceu. Descontos a partir do 8º dia, quer dizer, para quem trabalha todos os dias e que trabalha de segunda à sexta-feira e por acaso até utiliza a autoestrada, só começa a refletir-se à segunda semana. E isto para além a nível dos transportes, a nível de tudo o que é o movimento e todo o fluxo da autoestrada e que passa muito passou para as nacionais e que está a estragar cada vez mais as nacionais, que a verdade é essa. E depois temos a parte de que quem vem ocasionalmente ao nosso distrito, nomeadamente até os nossos conterrâneos que estão fora, Lisboa, Porto, no litoral a trabalhar, por força até das oportunidades escassas que não existem no distrito, não é? Vêm cá menos vezes, mesmo por causa do custo das portagens. A revolta do dirigente distrital da JSD leva-o também a questionar os planos dos grandes investimentos para o litoral do país, nomeadamente na ferrovia. Luís Soares lembra que o interior também paga impostos. Até parece que os cidadãos no interior não pagam tanto, ou até mais de impostos, que os cidadãos do litoral. A verdade é que nós até temos de pagar mais impostos por via de andarmos mais vezes de carro, porque eles têm as compensações de transportes públicos, uma rede de transportes públicos que nós nem sequer imaginamos, só quando lá andamos é que vemos que aquilo é uma imensidão de alternativas que nós temos. E nós aqui queremos ir para o trabalho, qualquer pessoa tem de utilizar o seu carro próprio. Não é um tostão gasto aqui, no Orçamento de Estado, quando o cidadão do interior passa a vida a pagar tantos impostos.
Depois temos uma estrutura que estão a montar, estão a montar para tentar, esta notícia dos 4.500 milhões para a linha, já é uma notícia pelos vistos de há muitos anos, mas também nunca foi cumprida pelo Partido Socialista, como muitas outras. Agora, quando nós olhamos que há uma vontade de fazer uma nova linha para diminuir, penso que se calhar será 2 horas ou 1h30 para uma ligação ao Porto, e estamos a fazer um investimento que é enormíssimo, quando já existem ligações que cheguem entre Lisboa e Porto. E a verdade é que aqui continuamos a ser, até parece que estamos rodeados nós de mar e que somos uma ilha. Ninguém quer saber de nós. E assim, das duas uma, ou o Governo muda de facto as políticas para o interior, ou o Ministério da Coesão Territorial não tem razão de existir, tampouco com uma ministra que não cumpre promessas. Para além de defendermos a demissão da ministra, porque nem é uma questão de defesa, é uma questão de honra, aqui a questão vai para outro nível. Vale a pena ter um Ministério da Coesão Territorial? Porque se é para termos lá esta ministra e ser nomeado um novo ministro para fazer praticamente o mesmo, não precisamos do Ministério da Coesão Territorial. Nós precisamos, claramente, de um projeto, de um plano de investimentos para desbloquear o interior. A longo prazo não precisamos de medidazinhas que não fazem nada e que nos vêm só apenas dar esmolas e não desbloqueiam aquilo que é uma economia e uma sociedade na região. O presidente da distrital da JSC da Guarda é mais uma voz a criticar a decisão do Governo de não abolir as portagens ou de, pelo menos, não fazer descontos que se vejam nas autoestradas do